Olá pessoal, tudo bem? O que é importante você saber sobre o sono e por que ele é um dos pilares para se ter uma saúde melhor? Se você não me conhece, meu nome é Alex Precioso e esse aqui é o nosso canal no YouTube para que a gente possa falar de saúde geral, alimentação saudável e qualidade de vida, ok? Então pessoal, o sono na verdade, ele é tão importante que Deus preparou na verdade um terço do nosso dia para que a gente possa dormir. Na prática, nós precisamos entre 6, 7 e 8 horas por dia de sono para restabelecer todas as funções fisiológicas do nosso corpo. Mas dormir essa quantidade de horas não significa que você tenha recuperado todos os desgastes provocados no seu dia a dia, durante o dia, porque a gente se desgasta, ok? E você só vai recuperar esses danos, no nosso corpo se você tiver um sono fisiológico, o que nós chamamos de sono reparador, ok? E com esse sono reparador, você vai melhorar o seu dia seguinte. E é ele quem vai te ajudar a melhorar a sua saúde, ele vai te fazer acordar com mais disposição, de bom humor, ou pelo menos vai te ajudar a ter menos irritabilidade durante o dia. O sono reparador, ele vai te ajudar no equilíbrio da pressão arterial, ele melhora as funções cerebrais, a cognição, a memória, ele vai te ajudar a ter menos compulsões por comida, por exemplo. A gente sabe que dormir mal deixa a gente muito ansioso e normalmente quem tem ansiedade a ansiedade faz com que a gente coma muito mais e coma de uma forma muito errada, coma coisas ruins, coma coisa que não deveria comer. Outra questão muito importante, inclusive tem muitos trabalhos científicos sobre isso, é que o sono adequado melhora o sistema imunológico e as pessoas que têm uma rotina de sono muito ruim sempre têm uma inflamação aqui ou ali. Ou é uma dor de garganta, ou é uma sinusite, ou é uma otite, ou é uma dor de cabeça, enfim. O sistema imunológico da gente também sofre danos no dia a dia. E precisa ser estabelecido como qualquer outro órgão, como qualquer outro tecido. É preciso restabelecer a homeostase. Homeostase significa equilíbrio, manter o equilíbrio. E o sistema imunológico ele precisa estar altamente equilibrado para fazer as funções eficientes do dia a dia. É assim que ele tem que funcionar, eficiente. Ok? Bom, e o que precisa para se ter um sono reparador? Muito bem, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o sono tem 3 fases. Elas são divididas em indução do sono, manutenção do sono e o despertar. Cada uma dessas fases tem uma particularidade e eu vou tentar resumir aqui cada uma delas, ok? Bom, na fase de indução é preciso que o corpo entenda que chegou a hora de dormir. E normalmente as pessoas que demoram para pegar no sono são aquelas que chegam nesse momento ainda muito agitadas, muito estressadas e ainda não desligaram o corpo da tomada, estão no 220, Até porque a gente enfrenta constantemente problemas durante o dia, mas é preciso que a gente se desligue de tudo isso, para que a gente possa ter de verdade um sono adequado. É lógico que não é só isso, Existem outros fatores, mas essas são situações que podem acontecer e fazem a diferença, Quando a gente tem dificuldade para dormir, algumas atitudes podem facilitar e o conjunto dessas atitudes nós chamamos de higiene do sono, que nada mais é do que limpar a mente, esvaziar a cabeça das preocupações, preparar o ambiente com detalhes que não estressam, que facilitem o sono, e aí a gente vai poder dormir com mais facilidade e ter um sono melhor, um sono reparador. E o que compõe a higiene do sono? Primeiro, que quando vem o cair da noite, a gente precisa entender que é preciso se acalmar. A TV precisa falar baixinho, de preferência ao invés de notícias de crime, tragédia que acaba agitando a gente, uma música mais tranquila, a iluminação do ambiente preferencialmente deve ser mais amena,
as luzes mais brancas, elas induzem o cérebro a achar que o dia ainda não acabou, que é dia e que ainda não é hora de dormir, né? Deixar para amanhã as preocupações com as tarefas do amanhã, um dia de cada vez, a gente precisa entender isso. Se você ficar martelando o que você vai ter que fazer no dia seguinte, o seu cérebro não desliga, né? Evite ir, por exemplo, para a cama muito tempo antes de dormir. Isso ajuda o corpo a entender que você está indo para a cama para dormir. A cama é feita para dormir, não é para ficar lendo, descansando, né? Fique longe dos celulares. A luz do celular impede que o sono chegue. O corpo, para atingir um relaxamento e ser induzido ao sono, precisa da liberação de algumas substâncias, como, por exemplo, a melatonina, que é até conhecida como hormônio do sono, e é ela que é liberada, a melatonina, na verdade, ela é liberada com abundância se você estiver no escuro, totalmente escuro. Por isso que a luz branca piora, né? O feixe de luz que não interfere, por exemplo, é o feixe de luz vermelho, né? Também aquele bem alaranjado não interfere tanto. Enfim, o ambiente tem que ser um ambiente bem escuro. Então, detalhes como esses que eu falei, fazem a diferença para a indução do sono, ok? Para você pegar no sono. Bom, doutor, eu já fiz tudo isso e o sono não chega, e aí? Bom, aí a gente pode lançar mão de alguns suplementos, como a própria melatonina, o GABA, que é um neurotransmissor fundamental para o relaxamento, além de vários outros suplementos fitoterápicos, né? Nós temos várias ervas que podem ser usadas como chás, a passiflora, por exemplo, que é extraída do maracujá, enfim, tem uma variedade delas aí que podem ajudar a gente na indução do sono, ok? Bom, a gente falou um pouco da indução, né, do sono. A outra fase é a fase da manutenção, ou seja, depois que você dormiu, você tem que se manter dormindo. E nessa fase também tem novas fases, que a gente até nem vai falar detalhadamente aqui, mas de uma maneira geral eu vou tentar resumir isso, porque a gente precisa entender que dormindo com qualidade a gente vai reparar todos os tecidos, ok? E nesse momento do sono de manutenção é que vão ocorrer algumas alterações fisiológicas, como por exemplo a pressão arterial, a frequência cardíaca, os reflexos, os movimentos intestinais, a taxa metabólica, que também se altera dependendo do momento da fase de manutenção do sono. Enfim, são diversas situações que ocorrem, né? E aí, dependendo de alguma situação, como por exemplo o ambiente que você está dormindo, se for um lugar muito barulhento, né, ou muito claro, ou se estiver muito frio, muito calor, e que te façam acordar com frequência durante a noite, como por exemplo se você se levanta várias vezes para ir no banheiro fazer xixi, por exemplo, como é um problema frequente nos homens, né? Nos homens mais velhos, pelo menos. O ronco excessivo, que não deixa você entrar no sono reparador. Quando você ronca muito, você nunca passa da fase de vigília. Está sempre acordando e dormindo, o sono é sempre superficial, e aí não dorme nem você e nem a pessoa que está do seu lado. O dia seguinte, na verdade, acorda todo mundo arrebentado, né? Morrendo de sono. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, com relação a essa questão do ronco. Esse problema é muito sério e muitas vezes grave, dependendo da intensidade do ronco. Existem várias maneiras de se evitar o ronco. Além dos famosos CPAPs, por exemplo, né, que tem vários tipos, vários preços, né? Dentro da odontologia, um bom profissional da odontologia, a gente tem tratamentos que melhoram essa questão, inclusive com a colocação de aparelhos intraorais que podem eliminar o ronco, totalmente ou parcialmente, ou melhorar muito, né? Eles são ótimos e trazem um grande benefício para as pessoas, não só para quem ronca, mas para quem também está do lado de quem está roncando, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado com mais essas informações e se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com teus amigos, assim você vai ajudar a divulgar todos esses conteúdos de saúde para mais pessoas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.